Oi, piazada do nono, de novo, vamos lá? Vamos aprender química hoje. Estados físicos da matéria, densidade das substâncias, substâncias e misturas, processos de separação de misturas. Essa é a aula lá do capítulo 1, grupo 1, apostila 1. Então nós vamos fazer uma aprofundada nesse conhecimento para você que está aí em casa por causa do Covid. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar essa e daqui uns dias estamos de novo na sala de aula conversando de perto. Beleza? Continuando então essa aula, vamos entender o seguinte. Como são as mudanças de estado físico? Existe o estado sólido, líquido e gasoso. A água, líquido, a água, gelo e a água, vapor. Mas não deixou de ser água, então essa é uma substância pura. E tem 3 estados. Mas como eu faço para transformar a água líquida em gelo sólido ou em vapor gasoso? É isso que nós vamos aprender. Então a primeira coisa para a gente aprender é o seguinte. Para mim mudar o estado físico de uma matéria, eu uso aquecimento e resfriamento. Se eu quero mudar, por exemplo, transformar um sólido, derreter o gelo em água, eu vou fazer o quê? Vou aquecer e acontecerá então uma liquefação, certo? Não. Liquefação é quando eu resfrio. É fusão. Então o gelo vai se fundir, ele vai derreter. Então isso por aquecimento é fusão. Sólido para líquido, fusão. Se eu quero transformar um sólido sem passar por líquido direto para gás, por exemplo, a naftalina faz isso. Isso chama-se sublimação. Aquece, calor vai aquecendo, ela vai evaporando. Então aquecimento, sublimação. De novo, sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Sólido para gasoso, sublimação. Certo? Então, sólido líquido, fusão. Sólido gasoso, sublimação. Líquido gasoso, vaporização. Certo? Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero transformar gasoso em sólido. Opa, ressublimação. Resfria o gás, ele vai resfriando, ele vira um sólido. Resfria o vapor, porque congela. Certo? É assim que se faz a neve, por exemplo, né? É uma ressublimação. Do gasoso para o líquido, resfria, liquefação, transforma o gás no líquido, liquefaz. Faz ele virar líquido, faz o gás virar líquido. E o líquido para sólido, solidificação. Vamos lá. Desafio, vai lá. Sólido para líquido. Sólido para líquido, vamos lá. Fusão. Sólido para líquido, fusão. Líquido para vapor, vaporização. Sólido para gasoso, sublimação. Gasoso para sólido, ressublimação. Gasoso para líquido, liquefação. E líquido para sólido, solidificação. Beleza? Ficou bem claro? Vamos para frente. Dentro das substâncias e misturas, o que eu posso fazer? Eu posso fazer substâncias puras e substâncias misturadas. Certo? Então vamos ver. Substâncias puras. Por exemplo, a água. A água é uma substância pura. Ela tem hidrogênio e tem oxigênio formando moléculas. E a água não deixa de ser água no estado gelo e nem no estado vapor. Certo? Então ela é uma substância pura. O álcool hidratado é uma mistura de álcool e água. Então eu tenho uma mistura. Certo? Só que quando você olha para o álcool, ele não tem fases. Ele é tudo um conjunto único de líquidos. Certo? Tanto a água quanto o álcool misturados, não dá para perceber as diferenças, a separação. Então não há fases. Certo? Então esse é uma mistura do tipo homogênea. Homo é igual. Homo não é sabão em pó. Homo é igual. Ó. Homogênea é o álcool ali, por exemplo. E heterogênea é uma mistura, por exemplo, água com óleo. Veja que eu tenho 2 fases. Quando se coloca muito tangue na água, sobra um resto no fundo. Aquilo ali é a fase, então é uma mistura heterogênea nesse caso. Certo? Se não sobrar mistura no fundo, mistura homogênea. Então a heterogênea vai ter 2 fases ou mais. Vamos olhar o nosso resumo agora, o nosso esqueminha. Ó. Substâncias simples e compostas. Simples. Vamos pegar um exemplo de substância simples. Oxigênio. Um cilindro de oxigênio. Só tem oxigênio lá dentro. Então,
aquilo é uma substância simples. Substância composta, água, ó, hidrogênio e oxigênio, é um composto, é uma molécula, certo? Mas ela é uma substância simples puro oxigênio? Sim, porque só tem oxigênio. É uma substância composta pura, a água? Sim, porque só tem moléculas de água. Se eu acrescentar óleo, eu tenho misturas, água com areia, água com sal, água com óleo. E essas misturas, quando não tem fases, elas são homogêneas, e quando tem fases, elas são heterogêneas. Vamos ver. Substâncias simples, olha aqui, ó, são feitas todas de átomos iguais, beleza? Então aqui no caso eu tenho o O2, ó, o oxigênio. Aqui eu tenho o CO, bolinha azul do oxigênio, e amarela do gás carbônico, do carbono. Ó. O carbono mais oxigênio formou átomos diferentes. Então essa é uma substância composta, tem sempre 2 ou mais átomos diferentes na substância, certo? Aí você tem que lembrar o seguinte, aí esses termos eles são usados principalmente para a gente falar de sistemas. Vamos pegar, por exemplo, a porção limitada do universo considerada como um todo para um objeto de estudo é um sistema. Nesse momento nós estamos usando um sistema fechado para gravar essas aulas. E existem os sistemas abertos, é para você sair com uma câmera num ambiente aberto e grava várias outras coisas além da aula. Então veja só, o meio ambiente é o resto do universo em relação ao referido sistema. A fronteira separa o sistema do resto do universo. Então a nossa fronteira é a nossa atmosfera aí ao redor da Terra. Tipos de sistemas: aberto, troca matéria e energia com o meio ambiente. Então nós somos sistemas abertos. A chaleira é um sistema aberto, está saindo vapor de água, está trocando calor com o ambiente. Então essa troca de matéria e energia com o ambiente é um sistema aberto. Sistema fechado, troca energia, mas não troca matéria. Por exemplo, se eu não estou me alimentando, certo? Estou sem me alimentar, o meu sistema pode ficar fechado. Um ovo, fica mais fácil entender um ovo. Ó. O ovo está trocando energia com o ambiente? Sim, troca energia. Mas não troca matéria. Quando não troca matéria, é um sistema fechado. E os sistemas isolados, ou herméticos, ou, certo, hermeticamente fechados, não trocam matéria nem energia com o meio ambiente. A garrafa térmica, então ela procura reter o máximo de energia calorífica dentro dela. Então ela é um quase que perfeito sistema fechado, mas ainda ela perde calor. Pouco, mas em menor quantidade e mais lentamente, por isso pode ser considerado um sistema isolado. O homogêneo apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Pega água, é tudo igual, certo? Em qualquer parte da extensão é sempre água. Se eu pegar, por exemplo, água mais álcool, o álcool 70, que é usado para esterilizar as mãos. O álcool 70, água mais álcool. Então é uma fase só. Então isso é uma substância homogênea, é tudo igual. Não sobra fases. Ou seja, é monofásico, só tem uma fase, a fase álcool hidratado. O sistema heterogêneo não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. São formados por misturas heterogêneas ou por substâncias puras em estados diferentes, polifásicos. Por exemplo, água com a pedra de gelo. Veja que eu tenho duas fases, água e gelo. Então é uma mistura, certo? Mas ela é uma mistura o quê? Homogênea para a água e homogênea para o gelo. Então esse é um sistema heterogêneo, porque ele tem duas fases, a fase água e a fase gelo. Certo? Depois você dá mais uma papirada aí. Como é que eu faço para separar essa mistureada? Água com óleo, água com... tirar a sujeira do feijão para cozinhar em casa? Como é que eu faço para tirar a grama cortada da grama que está verde ainda? Tudo isso. Então como é que faz para separar essas misturas? Vamos pegar a primeira. A filtração. É o filtro do café. Certo? A água passa, leva as partículas do café, faz o café e sobra o pó separado. Então mistura água com café, quando você vai separar você usa um filtro. É barrada por um filtro, exemplo café. Destilação simples. Quando o ponto de ebulição de evaporar é diferente entre os dois. São distintos, a destilação simples. Então, por exemplo, eu quero separar água de sal. Eu vou esquentando a água de óleo, a água vai evaporar, vai sobrar o óleo no fundo da panela. É quando a gente você frita uma carne, você vai ter que esperar evaporar toda a água até que a gordura consiga fritar a carne. Então é uma destilação simples. Destilação fracionada. Para pontos de ebulição muito próximos. Por exemplo, eu quero separar a gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante e todos os derivados do petróleo.
isso é uma destilação fracionada. Então, conforme eu vou conseguindo as frações do petróleo, eu vou fazendo a destilação de acordo com os pontos de ebulição de cada molécula dessas. Peneiração, separa sólidos por tamanho. As peneiras têm vários números, vários espaços, separa grãos da palha, por exemplo. Eu posso assoprar, daí a gente chama de assoprar por vento, por ventilação, tirar, né, as cascas do feijão e tal. Então, peneiração, as várias peneiras, isso é usado muito em britadeiras, em pedreiras, para separar as pedras maiores das menores e ter os números das britas, né, das pedras britas. Magnética, eu uso o ímã e separo elementos que são ferromagnéticos, aqueles que são atraídos por ímã, daqueles que não são atraídos por ímã. Por exemplo, quero separar num ferro velho ferros de plásticos. É fácil, uso um ímã, separo. Dissolução fracionada, separa por solubilidade, por exemplo, areia e sal. O sal, você mistura, lava a areia salgada lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, lava essa areia e aí a água leva o sal. Quando a água passa pelas lâminas de madeira, ela acaba evaporando por causa do sol e deixa o sal ali. E assim eu separei a areia, o sal e a água para poder extrair o sal do mar, que é o sal de cozinha que nós comemos. Então essa é uma dissolução chamada dissolução fracionada. A flotação é separar sólidos menos densos de líquido. Por exemplo, serragem e água. Com o tempo a serragem flutua, vem para a superfície ou ela encharca e vai para o fundo. Então flota, flutua, certo? Quero tirar isopor do piso do chão, jogo água, ele flutua e retiro, certo? Então a serragem e água. Catação é o que a gente faz em casa, como escolher feijão, por exemplo, para cozinhar, arroz, etc. Então visivelmente diferentes, catar o lixo, catar o feijão, separar o lixo, né? Isso é catação. Catador de papel, por exemplo. Cromatografia, separação de cores. O cromatógrafo é um papel, a gente consegue separar vários pesos de pigmentos diferentes. Isso é bem interessante. A cromatografia nós vamos fazer uma prática assim que voltarmos para a aula. Decantação, o mais denso desce, o menos denso sobe. Água e barro, por exemplo. O barro é mais denso, vai para o fundo e a água fica para cima. E essas são as separações de misturas. Muito bem. As 4 principais separações de misturas são as seguintes. Para separar misturas heterogêneas. Filtração, está aqui, ó, filtro, separa sólido e líquido e o filtro retém a parte sólida. Aí eu tenho aqui um funil decantador, ó, decantação, separa líquidos com densidades diferentes. Então a água ficou embaixo, o óleo em cima, ó, escorre a água ali pelo registrozinho do filtro decantador, tira a água, fica só o óleo. E aí do lado de cá eu tenho a destilação simples ao destilador, aí evapora a água, vai ficar o sal comum ali dissolvido. Então é uma separação de sólidos e líquidos por aquecimento. Dessa forma o líquido evapora, o sal fica. Então eu separei por destilação simples. E a destilação fracionada, ela vai destilando por partes de acordo com as diferenças de pontos de ebulição. E aqui eu tenho um destilador usando um bico Bunsen e tal. E aí eu vou ter ali a separação bem interessante. A água vai para um lado, um resfriadorzinho, e a gente consegue então separar por destilação fracionada o petróleo, por exemplo. Então homogêneas, petróleo, água com sal ali, certo? Aqui já é heterogêneas, ó. Líquidos diferentes, menos denso com mais denso, azeite e água. E aqui estou separando sólido e líquido, ambientes heterogêneos. Muito bem. Aí nós encerramos essa aula por hoje. Conversamos. Até mais.